Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira, dia que foi marcado pelas demissões do preparador físico, do preparador de goleiros do Grêmio, ou seja, os dois Rogérios e durante a pré-temporada. O Internacional, de apresentação do Marcos Guilherme, jogador que chegou aí querendo a titularidade, e o Eduardo Cudê começando a armar o time do Internacional, que tem logo em seguida Campeonato Gaúcho, a exemplo do Grêmio, mas o Grêmio vai com uma equipe sub-20, pelo menos no início, e o Internacional tem logo em seguida pré-Libertadores, já seguidinha, já no mês de fevereiro. Para tratarmos desses outros assuntos comigo, grande Larry, sempre zagueirão Larry. Quem foi será sempre, não é Larry? Hein? Pois é, né? Pois é. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? Tudo Suave, bem? Fiorim? Tava vendo lá o Luan gastando a bola lá. 2 gols do Luan, né? 2 É. gols do Luan nesse amistoso que o Corinthians está realizando nesse momento. E o Larroque, 100% algodão. Tudo maravilha, hein? Ah, mas olha só, hein? Ou o crucifixo de ouro. Olha só, rapaz. Estamos bem, hein? Então tá bem protegido. Nossa audiência pede, né? Bem protegido aí, né? Com o rosário no pescoço. Ou tá com muito pecado. De ouro, de ouro. Ou tá com muito pecado. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, né? No Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua pergunta, sua mensagem, interagindo e fazendo o programa conosco, mas também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peça para que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV. Vamos aí, né, para 1 ano e meio no ar, uma emissora ainda jovem, né? Então é importante que você faça isso. Tem o Instagram também, é só você digitar, né, RDC TV Digital, e você acessa em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais da RDC TV. O Instagram também da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques, para você me adicionar e a gente poder conversar sobre as coisas do esporte, sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é a tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, né? Então, é o caminho certo para a sua segurança e para a sua família. Olha, surpresa hoje, hein? A demissão do preparador físico do Grêmio, os dois Rogério, e o preparador de goleiro, e também o assessor de imprensa, o JP, que foram demitidos de maneira surpreendente hoje, no início da tarde, essa comunicação. Olha, alguma coisa muito grave deve ter acontecido, porque na segunda semana de pré-temporada, se fosse uma decisão já tomada, evidentemente teria acontecido isso no ano passado, e as demissões teriam acontecido durante as férias, mas na segunda semana, hein, meus amigos? Foram 7 hoje, né? Sim. Entre fisiologista, nutricionista e esses outros profissionais, na realidade, 7 mandaram embora. Aí é toda a equipe da preparação física, que eram os dois chefes, né? O do preparador de goleiros e a da preparação física. Aí foi toda a equipe, né? E muitos diziam que era a panela do Renato, né? E o Rogério, agora há pouco, soltou uma nota oficial agradecendo, e chamou a atenção que ele falou em fidelidade de família e de amigos que estiveram com ele esses 20 anos de longa estrada lá no Grêmio, e que me pareceu um pouco magoado com alguma coisa, mas que ele não colocou nessa mensagem dele que ele passou ao público. Ele se manifestou ao público, agradeceu à família, aos torcedores do Grêmio e ao grupo de atletas que sempre honrou a camisa e a hora que ele trabalhava. E o João Paulo Fontoura, né, que foi até então o assessor, né, o JP, grande amigo nosso, colega de imprensa, que ajudou bastante nas entrevistas coletivas lá do Grêmio, sempre colaborou decisivamente para o trabalho da imprensa. Ele preferiu também não se manifestar hoje, mas disse que nos próximos dias, mais de cabeça fria, vai falar realmente o que aconteceu. O presidente Romildo, que ele está em viagem aí, ele ter contactado com as emissoras, eles que isso faz parte de
num planejamento de uma reorganização do departamento de futebol. Mas o estranho é exatamente isso. Se existir esse planejamento, essa reorganização do departamento de futebol, é um direito que o presidente Porque não no último jogo do Campeonato Brasileiro, no dia seguinte? Mas teve todas as férias para isso, quer dizer. Então, para já começar, quer dizer, agora, para já começar, evidentemente, com a nova comissão técnica, né? E eles que amanhã, inclusive, é que é o executivo, né? O Klaus Câmara, né? Ele dará amanhã, quinta-feira, exatamente uma coletiva explicando toda essa saída, essa demissão aí em massa. Mas ele disse que não houve uma avaliação individual, que na realidade houve uma avaliação do todo. Mas é isso que me chama a atenção, mas a avaliação foi feita agora, por que só comunicado agora? Aí, se é a avaliação do todo, termina a temporada, o Campeonato Brasileiro, e aí se faz toda a reformulação que tem que fazer, não agora começando o trabalho, né? Ele também ele foi questionado sobre as mudanças que estavam relacionadas aí aos resultados e análise de rendimento da equipe. Então, mais ainda. Mas ele disse que não, né? Ele negou que tenha sido exatamente essa avaliação individual de cada um. Agora, o que chama a atenção é que nessas demissões em massa estão homens de extrema confiança do Renato. O Enio, que foi jogador com o Renato, né? Que foi um dos profissionais colocados lá, que fazia parte da equipe de preparadores de goleiro. O JP, o assessor de imprensa, né, é um homem de confiança. O preparador que teve uma passagem, inclusive, na seleção brasileira. Quando também. Isso nos parece muito estranho, né? O Rogerião também, mais de 15 anos de clube, né? É uma situação que é, no mínimo, misteriosa e estranha. Nós vimos pela nota que o preparador nos colocou, dizendo exatamente isso, agradecendo a família, os amigos e tal. Parecia uma coisa meia pessoal, diretamente. Então, fica esse mistério no ar. E essa foi a questão, quer dizer, foi uma demissão em massa. Tá? Evidente que aí eram todos os funcionários do Grêmio. É estranho, mas enfim, eu não sei o que pode acarretar isso aí, o que pode significar isso. Evidentemente que o presidente Romildo foi bem claro aqui, quando participou de um programa especial conosco, comigo, com o Ribeiro Neto e com o JB, o João Batista Filho, questionado sobre isso, sobre a questão até do vice-futebol. Ele disse, não, eu vou reestruturar todo o futebol, as contratações e tudo, e somente após eu anuncio o vice-futebol. Agora, essas demissões aqui, evidentemente que mesmo tendo homens de confiança do Renato, o presidente discutiu com o Renato a ser desses profissionais. Já que antes de sair de férias já estava avisado que ia acontecer, certamente. Eu não sei. Não vai ser pego de surpresa? Eu não sei, porque eu repito, chama a atenção, tu que fosse um profissional chama a atenção. Tu pode acontecer isso, ou em meio a uma competição, mudança de técnico, seja lá, mudança de vice-futebol, mas toda a comissão técnica. Quem é que ficou? Ficou o Renato e o auxiliar dele. O Alexandre. Os dois, né? E o Signorelli, né? Sim. Então, os que auxiliam, né? Os dois. Eu fiquei surpreso, porque todos são profissionais reconhecidamente competentes, né? Mas no futebol a gente sabe que isso acontece. Mudanças, assim como tu entra num lugar, pode sair. O que se estranha é como foi feito porque como se falou em família, né? O futebol, ao mesmo tempo que se troca muito pessoas que trabalham profissionais, também se forma uma família e isso aí facilita muito o trabalho. Essa sequência, esse conhecimento que um tem com o outro, essa sincronia que existe dentro dos departamentos, faz com que as coisas se fortaleçam. Então, é o que me parecia no Grêmio. Lamento, claro, logicamente, para os amigos, o Enio e o Rogerinho, que é meu conterrâneo de Caçapava do Sul, que é um grande profissional. Lamento por eles, mas eu sei que eles têm a competência e logo estarão trabalhando em outros lugares ou até no próprio Grêmio novamente. Agora vai ter um clube. O que a gente tem que analisar é o seguinte, ou seja, o Grêmio, o ano passado, demitiu todo o departamento médico. Exatamente. Todo o departamento médico. E o Grêmio tem o maior índice de lesões. Pô, o Jean-Pierre está aí. Não volta nunca, né?
Bom, o jogador que era para voltar logo em seguida após... Era 2 semanas, e a expectativa é que o Jean-Pierre voltasse logo em seguida, ainda nos jogos finais da participação do Grêmio na Libertadores. Era para jogar no Maracanã, não houve. Aí continua o tratamento, ou seja... Né? E o Grêmio tem isso aí, esse grande índice de lesões. Já trocaram, repetindo. Foi 2018, 18. Né? 2018 foi a troca de todo o departamento médico do Grêmio. O Bolzan, toda a equipe, né? Aí, essas lesões aí vieram com grande intensidade, e a gente está tendo essa do Jean-Pierre aí, e agora essa troca, né? Essa troca, demissão em massa aí de todo, preparação física, fisioterapeuta, e aí envolvendo também os treinadores de goleiros, né? Bom, mas... E até espirrou também na parte nutricional, né? As meninas também Sim, foram dispensadas. É isso que chama atenção. Ou realmente o que o presidente disse, foi uma reorganização no departamento de futebol, mas não tenha dúvida nenhuma que foi em relação a essas lesões que o Grêmio tem tido aí em grande número nessas competições aí. No ano passado, quer dizer, foi mudado o departamento de futebol e as lesões... Aliás, o departamento médico e as lesões continuaram. Michael teve lógico que essas coisas estão relacionadas. Fisicultor, preparador físico, departamento médico, isso é um contexto todo, né? Circunstâncias O Michael teve problema, o Luan tem problema. O Michael se discutiu muito. O menino lateral, o Leonardo Gomes também, o Kahneman, certa vez teve machucado, o Jeromel. Ou seja, são números expressivos de jogadores, né? E tem que atentar para isso, porque o jogador precisa estar 100% do corpo. E aquela fascite plantar, o que incomodou o Luan, né? Tá aí o Luan, a gente parece que não incomodou mais agora, está gastando a bola. Com uma dor no ombro, cara. É horrível o cara jogar machucado. Tá aí, inclusive, o Luan, a gente comentou na abertura do programa, exatamente o Luan fazendo a sua estreia no Corinthians, num amistoso que o Corinthians faz desse momento, e até então nesse programa ele tinha feito 2 gols, um gol de falta e um gol de fora da área. Agora, ninguém duvida... Continua 2-0. Ninguém duvida da capacidade do Luan, mas eu não posso culpar, né? Eu não posso culpar a decisão da posição do Grêmio. Primeiro, o Luan, ninguém discute o futebol dele, né? Só que aconteceu o Luan, assim, o Luan teve 2 anos aí, né? Ele foi o melhor jogador na América em 2017. Né? 2018, ele caiu o rendimento dele, eu sempre falava aqui, esse é o grande reforço do Grêmio para 2018, é o grande reforço do Grêmio para 2018. Não conseguiu dar a resposta que esperava. 2019, de novo, é o grande reforço do Grêmio para 2019, é o grande reforço para 2019. Também não conseguiu dar uma resposta. E não dá para dizer que as oportunidades... É que eu digo, olha, se um jogador não consegue voltar a jogar, se o Renato, com todo o conhecimento rolado, com toda a malandragem, com tudo que o Renato tem para fazer em relação ao tratamento com o boleiro, não conseguiu. Agora, as mudanças diárias provocam isso, né, Larry? A questão do Luan pode ser que ele recupere o futebol dele no Corinthians. Não, provavelmente, tudo indica. Jogo amistoso, por enquanto. Não, de início de ano não se sabe ainda, não dá para afirmar que ele vai voltar a ter aquele rendimento de outrora, né? Não, mas... Larry, o Luan tem 26 anos. Ninguém desaprende a jogar futebol. Ninguém desaprende com 26 anos, 27 anos. E aí me parece que entra uma questão de gestão de carreira, o que é importante em todos os segmentos, inclusive de figuras públicas como jogadores de futebol, artistas. Se não tiver uma gestão de carreira, uma retaguarda bacana, interessante, o que acontece? No mínimo, eu tenho essa tendência de... daqui a pouco fala o que não deve, não consegue se expressar, não se veste bem, não cuida da imagem, o relaxamento. Parte profissional, parte pessoal. Exatamente, isso é muito silhueta importante. Para uma carreira pública é importantíssimo isso. Cuidar o que fala, portar-se nos lugares, chegar bem, estar bem acompanhado, influências positivas. Isso é muito importante. Isso vem desde a base. Isso vale também para as redes sociais. Sem dúvida. Publicar foto com um copo de cerveja na mão. Sem dúvida, cuida-se muito. Mas esse é um questionamento que eu faço. Porque os jogadores têm as suas vidas, assim, como profissionais, são cuidadas por empresários, pessoas que cuidam da sua carreira. O que deveria haver é uma cobrança dos próprios clubes e da imprensa, de uma maneira mais veemente, de quem é responsável por esses atletas. Porque o empresário, as empresas que administram essas carreiras, eles deveriam ser cobrados pelo resultado
o que eles dão, a resposta que eles dão em relação aos jogadores, inclusive em comportamento e todos esses questionamentos que se faz. Né? Acho que seria uma atribuição deles, né? Reflete também na venda de produtos, Sem dúvida. na imagem do clube. Haja visto o Cristiano Ronaldo, sucesso mundial, é um exemplo de profissional de altura, guardado as suas proporções, evidentemente, mas é isso, é gestão de carreira. O Vanderlei, que ontem tinha dado uma travada em relação à contratação do Vanderlei, porque houve uma negociação direta do Santos com o Grêmio, e aí o Curitiba, que detém 40% ainda em relação aos direitos do jogador, ontem deu uma chiada, né? Parei um pouquinho, eu tenho 40% e aí... Mas aí a negociação foi acertada com o Curitiba e o goleiro, o Vanderlei, chega amanhã, né, como novo reforço do Grêmio. Eu tenho dito, eu não estou conseguindo entender essa contratação do Vanderlei na medida que vem, né, no mesmo nível dos goleiros que o Grêmio tem aqui. Tanto o Paulo Vitor quanto o Júlio César. Se fosse um goleiro que realmente viesse e vestisse a camisa para assumir a titularidade... Mas eu vejo... Ele seria o Campanha, aquele um grande nome. O São Paulo ele era titular, tirou porque ele não sabe jogar com os pés. A gente até analisou isso aqui ontem e falou sobre isso. Tanto que o Everson ganhou uma posição por causa disso, né? Que os goleiros raramente sabem sair jogando, né? O que veio do Ceará ganhou a posição justamente por isso. Eu não vejo. Aí tem esse menino Mediolaro, que é um goleiro extraordinário, está inclusive na seleção. E quem está aparecendo também é o Breno. Aí tu tranca o goleiro. O Breno está aparecendo. O Breno também, quer dizer, é um terceiro goleiro a nível dos mesmos que o Grêmio tem. Mas o Grêmio hoje até fez o treinamento do Grêmio, tem umas imagens do treinamento do Grêmio aí. Lá em Flores da Cunha, né? Ganhou 2-0. Esse treinamento físico dos titulares. Não, o jogo treino com o Juventude, o Grêmio ganhou 2-0. Sim, ganhou o jogo treino com o Juventude, que é o time que vai participar segundo no próximo domingo aí, a Recopa, né? A Recopa com o Pelotas e com o Thiago Gomes. Mas esse treinamento, inclusive, foi até interrompido em função das demissões aí que aconteceram em massa, que pegaram todos de surpresa. Inclusive, esse treinamento foi interrompido aí. O Grêmio tem uma grande vantagem, a gente pode dizer, em relação ao Internacional, que não tem essa pré-Libertadores, vai para a fase de grupos, né? O Renato tem, inclusive, aí o Campeonato Gaúcho, que o Grêmio vai utilizar também essa mesma equipe aí que disputa aí, pelo menos no início, que participa dessa Recopa aí contra o Pelotas no próximo domingo. E o Pelotas, a gente até comentava, o Pelotas até ganha um pouco de credibilidade a mais em relação ao seu torcedor para ser o favorito para ganhar esse título, né? Na boca do Lobo lotada, certamente, que o Grêmio vai com a sua segunda ou até terceira equipe aí misturada, e o Pelotas está dando toda a valorização que merece essa competição. E aí, o Piccoli, né? O técnico do Pelotas. E trouxe o Tadeu agora. Trouxe o Tadeu, exatamente isso que eu ia colocar. E me parece que eles estão super fechados, estão bem conscientes e focados nesse jogo, que é um início de temporada. E já estão vendendo ingressos desde a semana passada. E aí é bacana, é salutar ver o interior se produzindo, buscando um espaço. Isso é importante, porque quando tu inicias aí uma temporada, é importante saque para a direita e o Pelotas busca essa vitória sobre o Grêmio. Vai ser uma peleia danada, vai ser bacana isso aí. E a gente sabe as dificuldades do interior, né? O Grêmio vai servir como uma avaliação dessa equipe, né? O Pelotas, sim, até vai fazer uma... Final de Copa do Mundo. Para ele é final. Mas para o Grêmio não serve, vai servir de avaliação. Os jogadores estão, na realidade, nessa pré-temporada que o Grêmio busca aí Agora que foi o texto, a gente falava muito dessa questão aí das lesões, aí tem a situação do Jeromel, tem a situação do Cortez aí, que os dois que inclusive não chegaram. Quer dizer, o Grêmio tem uma relação, essa do Maico, né? Ou seja, o Maico agora parece que não vai ser submetido mais à cirurgia. Não, ele disse que não vai. Então não vai. Mas aí seria submetido a uma cirurgia, não quis fazer nas férias, que é uma opção do jogador também, é uma opção do jogador. Né? Aí seria faria na pré-temporada. Essas questões é que chamam muito atenção. Aí teria que fazer submetido a uma cirurgia, aí depois, semana passada, não precisou mais da cirurgia. A passar a ser um tratamento convencional. É complicado. Mas o Grêmio ainda, falando em contratações, o Grêmio ainda busca aí, na realidade, é um volante que o Grêmio tem que buscar. Né?
no planejamento do Grêmio, do presidente Romildo, um meio atacante e um centroavante. O Pedro parece que era o sonho do Grêmio e definitivamente acabou, né? Acertou com o Flamengo. Acertou com o Flamengo, então definitivamente o Grêmio aí, esse sonho desse jogador aí. Até muita gente brincou com o fato do Grêmio tentar trazer o Pedro. O que eu vou fazer lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul? Vocês insistem com o André Gautier com o Tardelli. Vou para o Rio de Janeiro. Então, eles aproveitam para fazer brincadeira com tudo. Contratando a roda aí. Até que a especulação, inclusive, que o Pedro veio, porque o Gabigol também pode ser negociado. Mas são dois jogadores que podem jogar juntos, né? Hein, Larry, tu que tá tão caladinho hoje, tá com problema, tá lesionado? Eu normalmente... Tá entregue o DM também. Normalmente eu falo mais com coisas Não, mas aqui a gente está falando... Não, mas aqui não tem. A gente está falando... E quando falaram sobre questões de lesões, existem as lesões por trauma, e essas aí não têm relação nenhuma com preparação física. O jogador, como o caso do Maicon, que teve um problema, me parecia de menisco, uma questão articular, e a lesão do Leonardo Gomes, né, também, uma ruptura de cruzado anterior, então isso aí não tem a ver com preparação, foi um trauma, uma lesão num jogo, num treino. Então isso aí não tem a ver com a preparação física. Olha aqui, o Claudinho está dando, é um dos que está nos acompanhando, e aí fez um comentário, o Humberto Claudino: a contratação do Lucas Silva milagrosamente curou o Maicon. Tem isso, Larry? Tem. Talvez Fator psicológico. Pois é, foi coincidentemente, na semana que foi anunciada a contratação do Lucas Silva, que aí o Maicon sumiu com a cirurgia do Maicon. O jogador às vezes fica relutante em relação a uma cirurgia, né? E poderia perder muito tempo. O caso do Maicon, que já é um jogador... Bom, mas é início de temporada. Se ele não fez nas férias, que teria que fazer, abriu um direito do jogador. Tá? Agora, melhor fazer agora, então, início de temporada, do que fazer lá adiante que eu vejo. O Grêmio tem participação somente em março da Libertadores, somente em março. Né? E hoje se sabe que a artroscopia, tu tá jogando aí em 15 dias, 20 dias, tá voltando a jogar. Né? O cara como o Guinha Azul voltou em 11 dias. O Guinha Azul, hoje... Eu soube que uma cirurgia dele ele voltou em 11 dias. Bom, falar em voltar, tem que ir. E você... Revisão do seu carro, você tem que ir na Casa Pneus. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. A gente está em época aí de férias, de colocar o carro na estrada, mas mesmo que você não viaje, é uma questão de segurança também, mesmo que você fique na cidade, tem que estar com a revisão do seu carro legal. Os pneus, você olha, estão ficando careca, desgastados, então você aproveita a promoção permanente que tem lá na Casa dos Pneus, na Avenida Ceará, 1055, e permanente, é a promoção permanente que você tem lá. Feirão de pneus na Avenida Ceará 1055, então revisão do seu carro e troca de pneus na Avenida Ceará 1055, lá que é o local da Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para a Visiótica. Olha, Visiótica, óculos e acessórios, você encontra óculos de grau, óculos solar, lentes de contato, tudo que você precisa e você tem lá na Visiótica. Então, a sua lente tem que trocar, está lá. Armação também, óculos solar, a gente está aí no verão, então, olha, tudo óculos de marca, óculos de grife, também lentes de contato, tudo que você precisar, estão aí os contatos, o telefone, o site, o endereço, e lá também sempre tem promoções especiais, sempre tem uma promoção lá na Visiótica, que aceita todos os tipos de cartões. Nossos dois toques também para Gimo, qualidade comprovada, aí são os produtos da Gimo com qualidade comprovada. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, então falando aí, Larry, do teu Internacional. Já voltamos. Estamos de volta com nossos dois toques de hoje com Larry, zagueirão Larry Chaves, Flávio Fiorin e 100% algodão, né? Maravilha. Maravilha. Claro, é só alegria. Tá certo. Maravilha também que você nos assistindo nos canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo. Ao vivo, todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, né? Que você compartilha aí, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta e compartilhando. Seus grupos e seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV.
um ano e meio aí, indo para um ano e meio. Então, uma emissora nova, ainda jovem, então é importante que você faça isso. É só você digitar RDC TV e você acessa em qualquer lugar do mundo e assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Ou seja, RDC leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. E também o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. E aí você me adiciona lá e a gente conversa sobre as coisas do esporte, sobre as coisas do futebol, sobre as coisas da dupla Grenal. Nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Nós encontramos também câmera de segurança, casa inteligente, casa e sua empresa, que você monitora pelo seu celular, seu tablet, pelo seu notebook, pelo seu computador. Também películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência lá da Baidob. Para o interior, tem o site www.baidob.com.br, pessoal de Porto Alegre, 2 endereços, da Benjamin Constant, 1315, da Avenida Ipiranga, 5800. Nossos 2 toques também para Village, serviços contábeis, só você acessar aí o site, o telefone está na tela para você também, e se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro, chapeação, pintura, espelhamento, polimento para deixar o seu carro, olha, zerado, bonitaço. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga, 51, código de área 33 15 21 60, liga, passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Falar em resolver problema, o Internacional está resolvendo seus problemas, Larry, com essas contratações que estão chegando aí? Olha, diante do que nós vimos ao final do ano passado, eu acho que eu estou bem otimista. Está contratando bem. Desculpa. Deu um pigarrinho. Vamos lá. Se engasgou com as contratações. Se emocionou com o Moisés, se emocionou. Todo mundo está chegando. Pois é, mas vamos aproveitar enquanto se recupera. Hoje foi a apresentação do Marcos Guilherme, né? Que é um jogador vindo da Arábia, e ele fala exatamente sobre esse aprendizado, né? O que ele pôde trazer aí de positivo, essa passagem, ele que foi jogador de São Paulo e agora retornando aí com esse conhecimento aí, retornando ao futebol brasileiro para o Internacional. Formamos todo o staff para estar comigo, até para não vir muito abaixo. Aprendi muita coisa com o Paulo Autuori, ele falava uma frase que eu nunca esqueço, que eu levo para a minha vida, é que tolo é aquele que não aprende com os seus erros, inteligente é aquele que aprende com os seus erros e sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então a gente vê aí muitas vezes jogadores que vêm da China ou da Arábia para atuar no Brasil com uma dificuldade, principalmente física e técnica. Então eu coloquei isso na cabeça, então me preparei lá na Arábia, até hoje os profissionais do Inter podem falar, a questão dos meus números, principalmente fisicamente, então estou bem preparado para esse momento. Vim aqui muito pronto e com a ideia de fazer história com esse clube. Esse é jogador para vir para grupo ou para titularidade, Larry? Eu acho que ele vem para ser titular, num primeiro momento sim. Mas antes eu estava falando assim, eu estou otimista porque o Inter fez contratações pontuais, assim, onde precisava, nas duas laterais, esse segundo atacante, que eram as grandes carências do Inter, e eu acho que fez assim, ó, foi no jogadores, foram certeiras as escolhas. O Rodinei, o Moisés, que eu acho que vai ser uma grata surpresa para quem não conhece bem, um jogador que tem um potencial violento, e o Inter em algumas posições ele estava muito bem servido, assim, tipo na zaga, o Guerreiro, o D'Alessandro, que todo mundo adora falar sobre o D'Alessandro todos os dias, desde que ele chegou em Porto Alegre. É um jogador imprescindível para o Inter, porque joga futebol e joga muito. Pois é, Larry, mas nós vamos ver, o tempo vai nos mostrar. Mas a maneira do Eduardo Cudê e as suas equipes é um time intenso, um time de forte, um time de correria. O D'Alessandro, eu acho que ele deve jogar. O D'Alessandro deve jogar todos os jogos em Porto Alegre. Não, porque em Porto Alegre ele faz a diferença no time do Inter. O planejamento jogos. O planejamento que já existe no Internacional é que ele fique para o segundo tempo. Pode ser, ele tudo bem. Para o segundo tempo. Eu vou confiar no nosso novo técnico, que eu acho que também foi uma ótima contratação.
o volante que ele trouxe da Argentina, que também me parece ser, já vi O jogando. Musso, mas é um jogador que está parado há um ano. É. É um jogador que está parado há um ano. Ou seja, o Internacional tem ali agora, faltando 15 dias, tem jogos de uma pré-Libertadores da América. Vamos esperar então. Como eu falei, mas essa é a palavra que não dá. Não dá para esperar. O Internacional não pode esperar. Eu não poderia esperar nada com o Wendel jogando na lateral esquerda, o Zeca na direita, ou o Heitor. Aí sim não poderia esperar. Com esses outros jogadores eu posso esperar coisas bem melhores. O Zeca veio... O Nico Lopes, o Wellington Silva... Neilton, e com isso aí, Parede, por isso. Mas o Trellis também não dava. Mas o Zeca veio com um grande reforço do Internacional. E aí se viu que não foi uma negociação com o Santos, ele estava lá em litígio com o Santos, enfim, Internacional, todos que eram jogador de seleção. Todo mundo queria. Todo mundo sei o que ele estava fazendo na seleção, mas vários esteve na seleção. Ele foi e jogou. Na época, eu achava que o William deveria jogar e não ele na seleção olímpica. Mas, comprova-se que o William é muito mais jogador do que o Zé. Porque o posicionamento, o desenho tático do Cudê, ele gosta de jogar no 4-1-3-2. É essa maneira que ele joga. Isso aí. Tá? O Musso será esse volante. Sim. Né? O Musso será esse volante. Até a volta aí do Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado que já se comentou, somente em abril lá, essa questão também, esse problema médico. O Carlos Poser, até que é o médico do Inter, também segunda-feira deu uma coletiva, ele deu toda uma explicação em relação a isso, aí fez um tratamento, depois que fez uma nova cirurgia, e aí foi uma coisa também planejada, já que ele teve que ficar com quase 60 dias, 45 dias de muleta, que aconteceu durante as férias, ou seja, o Rodrigo Dourado, só a projeção dele é só para abril. Então teremos o Musto aí. Tá? Aí abre com os três meias. Sim. Que seria Patrick de um lado, Edenilson do outro, Nonato, ou esse menino que veio do Ceará, Thiago Galhardo. O Thiago, que aí ou o Thiago ou o Nonato. Também foi uma ótima contratação, então, olha... tem uma obrigação. E aí na frente, sim, com esse o Marcos Guilherme. Muita gente fala na possibilidade do Patrick também, que é o jogador, mas o Patrick também está recuperando uma lesão, deve estar em condições até, pelo menos... para o início da pré-Libertadores, ou seja, com o Paulo Guerreiro, né? Esperando que... Quais são as novidades nesse time? Os laterais? São os laterais. Eu acho que isso é uma grande mudança. Eu acho que é uma grande mudança. Nós não tínhamos laterais, na verdade, né? Os jogadores muito aquém das necessidades do Inter. Durante todo o ano, eu vim inúmeras vezes aqui, falava que o problema do Inter era nas laterais e o segundo atacante. Ele joga muito com os laterais. Sim, então. O Eduardo Cudê, ele joga muito com os laterais. Agora, o que eu tenho colocado aqui, Larry, é o seguinte, e tu como ex-jogador, tu sabe bem, não tem grupo que assimile a maneira de jogar de um técnico em menos de um mês. Então, ele vai mais nesse espírito argentino, né? de marcação, de correr, porque para ele não tem que parar. Foi o que ele disse aqui quando chegou. Meu time ninguém corre, aliás, ninguém caminha, meu time corre. Ele exige desses dois, até do meio armador. Do meio armador, ele exige uma recomposição quando o time é atacado. Desses dois meios e do meio armador. Ele exige isso aí. Os próprios atacantes, ele também faz com que recue e recompõe exatamente no tipo de marcação. Mas se nós formos pensar no Inter do final do ano, que com todos os problemas que teve, e tu acrescenta jogadores com mais qualidade, a tendência é que o time melhore, já que uma estrutura, digamos, o goleiro, os dois zagueiros, mais o Guerreiro, o D'Alessandro e o Edenilson e o Patrick. Mas o D'Alessandro não será titular no time Não, para aí. Não será titular. Deixa eu falar. O D'Alessandro, eu volto a dizer, em Porto Alegre, provavelmente ele vai jogar todos os jogos. E ele é muito importante, principalmente em Porto Alegre. Eu vejo os jogos do Inter, o Inter pressiona os adversários e quando o D'Alessandro não joga, ele não faz a mesma pressão nos adversários. Mas o time do Internacional é completamente diferente dessa postura que o Eduardo Cudê mas assim, então nós vamos... Era um time retroativo. Tá. Como é que jogava o... Reativo. Reativo. Um time reativo. Como é que ele jogava? Como é que era o desenho tático do Odair? Não, do Odair. É o time que esperava, que contra-atacava.
Ele jogava era no 4-4-1-1. Mas era completamente diferente. Diante do que se apresentou naquele período lá, eu acho que ele... A gente já falou sobre isso. Aliás, era no 4-1-4, né? Ele fazia eu acho que o Inter 4-1-4. Eu acho que o Inter do ano passado 4-1, para hoje 4-1. Teve um acréscimo muito grande de qualidade. E eu acho que a esperança é essa. E nós vamos ter a oportunidade de comprovar depois, conversar aqui novamente sobre isso. Olha aqui o... Está fazendo não perder, grandes contratações. A gente falou no Rodrigo Dourado, pô, e o Antônio Carlos Arruda, pô, que maldade. O senhor diz ele o seguinte, olha aqui, o Rodrigo Dourado está sendo tratado pelos médicos do Grêmio. O Rodrigo Arruda está sempre na nossa escuta. Um abraço para o Arruda. Grande abraço, Arruda. Meninos, eu vejo de uma forma super salutar essa disputa pela mercante do Inter. Se não vejamos, o Inter é uma marca mundial, certo? Tem 4 campeonatos importantíssimos pela frente. Todo mundo quer jogar no Inter porque a Inter paga em dia, tem grife. Não, quem é que não quer vestir uma... Isso aí a gente até fala. Isso não é isso Grêmio e Inter. Todos os jogadores querem atuar aqui na dupla Grenal exatamente por isso. Treinador novo, sangue novo. Aqui o mês tem 30 dias. Exatamente. Treinador novo, sangue novo. O Cudê tem essa forma ofensivista, porém de contenção na mercante. Já visto o Musto, que é a camisa oficial dele. Eu tenho essa confirmação dele e essa formação de 3 na meia cancha e os 2. Ou seja, isso dá uma competição salutar. Não? Mas o que eu tenho dito aqui também, olha aqui, ó, é uma incógnita o Eduardo Cudê. A gente não pode deixar de analisar dessa maneira. O Eduardo Cudê fez esses times dele no futebol argentino. Sim. No futebol argentino. Né? E onde estava aqui o Bustos, ex-lateral da dupla Grenal, o pai é o Rubem Bustos, que é o pai do Diego Bustos, que agora assinou com São José, 18 anos. Estava aqui nesse teu lugar. É diferente. Pô, a Argentina, né, é um país onde as distâncias são curtas. Aqui tu atravessa um lado ou outro. Nós tivemos o exemplo do Diego Aguirre, que fez uma bela campanha no Internacional, levou uma semifinal de Libertadores da América, chegou também com o Atlético, fez uma bela campanha, e aí pecava exatamente pela sua preparação física. No São Paulo não foi bem. No São Paulo, porque é completamente diferente uma preparação física. Então eu digo, o Eduardo Cudê, não se discute a capacidade nos times que ele treinou, né? Foi no Racing, teve no Independiente também, né? Não se discute essa capacidade dele de montar essa equipe, esse estilo argentino. Mas aqui ainda é uma incógnita. É uma incógnita. Né? Em relação ao que ele vai encontrar no futebol. Hoje virou essa questão de que os clubes... Agora teve mais um, quem é? O Bragantino também. Bragantino também pega um pouco... mais um técnico estrangeiro. Né? Mais um português. Estrangeiro. Por enquanto é o gaúcho Vinícius Munhoz que está trabalhando lá, né? Até confirmar a vinda do português. Né? Então... Mas o futebol brasileiro, assim, eu acho que essa mudança aí, trouxeram alguns técnicos de fora, foi importante. Não, acho que sim. E o Cudê, eu já ouvi falar muito bem dele. Vamos, do mesmo otimismo que eu falei sobre relação aos jogadores, eu tenho em relação ao Cudê também. O otimismo porque é muito grande. Porque o Brasil estava naquela mesmice de técnicos. Eu fico impressionado como se fala do Fernando Diniz. O que fez o Fernando Diniz até hoje no futebol? O Fernando Diniz é um cara que inventou um time lá no Campeonato Paulista que o goleiro ficava jogando com os zagueiros dentro da área, tomava goleadas e todo mundo... Sidão. Tomava goleadas e os caras achavam, o Fernando Diniz está inovando nada. Isso aí não se faz, nunca se pode fazer o que ele mandava fazer. Eu te dou razão, Larry, na medida que ou seja, isso serviu para tirar da zona de conforto os principais técnicos do futebol brasileiro. Sem dúvida. Tirou da zona de conforto. Os técnicos emergentes, né, se criou uma grande expectativa, mas até agora não deram uma resposta assim, tem uma exceção ao Thiago Nunes, que foi campeão que aí vai ter que confirmar agora no Corinthians. No amistoso ele está confirmando, pelo menos hoje. Vai ter que confirmar, campeão pelo Atlético, mas do Fernando Diniz, o Odair, o próprio ex-técnico do Corinthians, foi lá, voltou. Quer dizer, os técnicos emergentes não deram uma resposta. E os técnicos renomados do futebol brasileiro estavam aí numa certa zona de conforto. É importante essa vida. É uma escola diferente. Eu não vou discutir a capacidade dos técnicos brasileiros, que estão extraordinários também. Eu não vou dizer que os técnicos que chegar aqui se conhecem mais que os técnicos brasileiros. Eu não vou dizer isso. Agora, tirou, daqui um pouco, são alguns conceitos diferentes, daqui um pouco faço que tu repense.
né? Essa própria filosofia aí do Jorge Jesus, de fazer os jogadores jogar todas as competições, isso aí foi também no segundo semestre, pós-Copa do Brasil, que ele não vai fazer agora. Eu acho que por esse lado sim serve para... Né? Mas também não pode... Agora, porque o Jorge Jesus deu certo, não quer dizer que todos acabem sendo... São Paulo foi bem. Não, eu também acho... Não, foram os dois técnicos, o São Paulo e o Paulo. Eu acho Jorge assim, Jesus. eu acho interessante também a volta do Luxemburgo para o Palmeiras, que é um grande técnico. O Luxemburgo, se ele for um técnico, apenas técnico de futebol, deixar de se envolver em outras coisas, como quando ele estava no auge, parece que ele saiu um pouco, o foco dele parece que mudou, mas ele é um grande técnico, reconhecido. O Luxemburgo ele se reciclou e mostrou isso aí no Vasco, exatamente. Ele foi no Grêmio, ele era técnico, preparador físico, preparador de goleiro, era fisioterapeuta, era médico, era nutricionista, era empresário, era diretor executivo. Se bobear, era assessor de imprensa. Era tudo. E aí realmente ele se perdeu, porque o conhecimento do Vanderlei é extraordinário. Olha a campanha que ele fez aí agora com o Vasco, um time que era para cair. Quem quer voltar e deve voltar só a partir de março, pelo menos segundo ele, conversei essa semana com o Mano Menezes, só a partir de março que eu vou voltar para o mercado. Antes não, estou descansando agora. Porque, de uma certa maneira, exceção ao Cuca, que estava fora aí, né? Mas todos os técnicos, era Abel, então todos isso aí, Abel, o Tite, a seleção brasileira, o Mano teve essa passagem esse ano aí, passou pelo Cruzeiro, depois o Palmeiras, foi demitido, quer dizer, antes do término do Campeonato Brasileiro, né? O Abel, Flamengo, agora no Vasco. E o Dorival, depois do problema de saúde, agora o Dorival parou com o problema de saúde, agora voltou o Atlético. E hoje tem um teste Porque isso bom que eu para digo, eles lá. aí sempre fica aquela roda girando em função desses principais técnicos brasileiros. Agora, essa alternativa de buscar técnico estrangeiro, não tenho dúvida que vai mexer, vai fazer esses técnicos repensar, né? E mudar até a sua... E valoriza o mercado, né? Sim. Eu já vi que o técnico do Atlético Mineiro, que é venezuelano, ganhava 1 milhão... o ex-goleiro do Damel, né? Exato, ganhava 1 milhão por ano Sim. no clube que dirigia. E hoje no Atlético Mineiro a gente tem a notícia que ele vai ganhar 3 milhões. Ou seja, triplicou o salário dele no ano e está trazendo um novo... o Atlético Mineiro é interessante, por pouco não foi na mesma situação do Cruzeiro, né? Exato. O Atlético conseguiu dar uma virada na situação financeira e o Cruzeiro ruiu. Nesse sentido, sim. Então é importante isso, é super positivo, essa valorização do mercado, essa mexida, essa concorrência é bacana. Concorrência de mercado é importante. Tu falou em dinheiro, lembrando dinheiro lembra banco. Aí é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, aquele banco que ele proporciona diversos produtos, é um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou esse aplicativo, baixe, que você tem a segurança do Banrisul e um aplicativo que lhe proporciona aí diversas, inúmeras facilidades. Então, clique e simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente do Banrisul, olha, torne-se rapidamente cliente do Banrisul. Você está pensando em reorganizar sua casa, em reformar, em construir material de construção? Aí lá na Ferragem Lampião. Lá você também encontra uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, olha, setores de manutenção, de áreas industriais, a condomínios e empresas. Um mix total dessas áreas. Tem pronta entrega, direto do depósito. Você está, pessoal do litoral, indo, reabrindo as suas casas, tem que pintar. Aqui mesmo na cidade, lá na Ferragem Lampião, são mais de 2.000 tonalidades de tintas que você encontra lá na Ferragem Lampião. Tem televendas, tem teleentregas, tá aí os contatos, o site, o telefone. Fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, bem pertinho, quase junto ali, a Assis Brasil. Um atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos, à sua disposição, estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. O próprio slogan, a frase da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vai direto ao Lampião. Por quê? Lá você tem a certeza e sabe tudo que você precisa, que você imagina vai encontrar. Se for em outra, você corre o risco aí de não encontrar. Até porque já são mais de 30 anos no mercado. Já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para Gimo, qualidade comprovada. E aí você tem com os produtos da Gimo, qualidade comprovada. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois para o último bloco e dando aí também voz aqui pelo menos algumas das nossas mensagens. Já voltamos.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com, olha, essa cadeira ontem teve um grande lateral, o Bustos, né, ex-jogador da dupla Grenal, o Rubem Bustos, repetindo, ele que agora está... Batia bem na bola, né? Hein? Batia bem na bola, batia uma falta dele E o guri dele também, a gente teve onde mostrou as imagens do guri dele batendo falta também, né? Diz que aquela história, diz que o fruto não cai longe do pé, né? Então, hoje também o zagueirão Larry Chaves. Flávio Fiorin e Hugo Larroque. Você nos assiste nos canais 24, 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o Mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você manda a sua mensagem. Já vou dar atenção a algumas aqui. Você compartilha também, né, para que mais pessoas conheçam a RDC. Para um ano e meio no ar, ou seja, uma emissora ainda jovem, nova. Então é importante que você faça isso. É só você digitar RDC TV, você acessa qualquer uma das plataformas digitais e assiste qualquer lugar do mundo. A RDC leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Também o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, para você me adicione lá para a gente poder aí conversar sobre as coisas do futebol, sobre as coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, olha, é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, nutrição estética e esportiva, tem a micropigmentação capilar para você amenizar e acabar com a sua calvície também. Os telefones estão aí na tela para você, mas acesse as redes sociais da Ciência Estética e Saúde. Eu relatei alguns procedimentos, são inúmeros procedimentos lá na Ciência Estética e Saúde. Hoje eu fui lá para cuidar, né, da saúde, do bem-estar e da autoestima. Então, as redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial pilar do São José, que está aí também agora esse ano na Série C, novamente do Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil. Bom, o Internacional garantiu classificação hoje, né? Vencendo nos pênaltis, agora é o Bragantino Red Bull, é isso? Esse é o Red Bull Brasil, agora é o segundo time. Mas eles chamam de Bragantino. Não, mas esse é o Red Bull Brasil mesmo, que vai jogar a segunda divisão do esse vai jogar a segunda, não é? E o Grêmio tem amanhã o Atlético Mineiro. O Cezinha fez o gol do Inter no tempo normal hoje. O jogo foi fraco tecnicamente, venceu nos pênaltis na segunda série, fez o gol, o Red Bull errou, foi 6-5. E agora pega o Botafogo de Ribeirão Preto. Bom, se a dupla Grenal passar na próxima fase, o Grêmio tem que passar o Atlético amanhã. Passando na próxima fase, chegando à semifinal da Copinha, teremos o quê? Clássico Grenal. Grenal da não dá pra falar muito, né? Pô, a gente o ano passado projetou Grenal aí na final da Copa do Brasil, não deu no Grêmio, o Internacional chegou, melhor dizendo, né? O Grêmio não. Aí se projetava na semifinal na Libertadores, o Internacional não chegou, o Grêmio chegou. Quer dizer, não tivemos Grenal mas pode nem ter uma na overdose. semi, nem na final. Pode dar uma overdose de Grenais esse ano, né? 5 pelo Gauchão, 2 pela Libertadores, mais 2 pela Copa do Brasil, pode dar vários aí. Sim, aí a possibilidade do Internacional, porque o Internacional passando pela pré-Libertadores estará na chave do Grêmio. Aí quantos Grenais já tem certo aí? No Gauchão, se houver a possibilidade dos cruzamentos, são 5. São 5. Contando aí as finais. Né? Mais 2 já certos pelo Campeonato Brasileiro, 7. E mais 2 se houverem da Libertadores, 9. 9, né? Espetáculo, hein? É um sonho de consumo, vamos ver se vai acontecer. Mas tá bom. Vamos lá para algumas nossas mensagens. O Hélio Camargo aqui na audiência dando boa noite. O Rudinei Pedroso. Cadu, ótimo programa. Gostaria de saber se o Inter vai contratar mais atacantes. Acho que sim, né, Larry? O Internacional não fechou ainda o seu ciclo de contratações, né? Porque saíram vários, né? Vários jogadores, nós mencionamos antes o nome de alguns que estavam aí. A gente até esquecia de alguns que nem participavam de nada, mas tinha tá montando um número time, precisa de grupo, mas né? não Precisa tinha de muita grupo, né? qualidade. Precisa de grupo, né? Grupo. Mas eu acabei não falando sobre o Marcos Guilherme, assim, sobre a contratação. Foi na hora que nós mostramos jogador... aí a apresentação dele, a coletiva dele, que tu te engasgaste, foi isso? Foi. Na emoção. Deu um problema de... Aí durante o Beto Big Bang, que está sempre aqui, vamos falar dos bastidores, sempre é bom, né? Está sempre atento. Aí quando entrou socorro. a entrevista, ele já veio com uma aguinha aqui pro... Talvez a mudança de temperatura, né? Beto, isso é coisa barrenta, coisa de jogador, né? Cai, e aí pede departamento, pede massagista. O Marcos Guilherme, eu acho que o Inter fez um investimento bom.
também é um jogador promissor, assim, já teve seus bons momentos e me parece bem motivado. Mas não é um jogador de finalização, ele é um jogador de assistência. No São Paulo é um jogador de assistência. Jogador de movimentação, não, de boa velocidade. De velocidade, mas não é de finalização, é um jogador de assistência. O que é importante para o Guerreiro, né? Porque ele fica naquele afã de receber uma penúltima bola em condições de colocar para dentro. A gente sabe que de 3 bolas, uma ele coloca. Então imagina agora com o articulador, com o jogador de assistência, que consegue colocar, pifar ele na cara do gol, tem muita chance de ser feliz. Sim. E com o Thiago Galhardo pela meia cancha ali, eu acredito que vai dar game esse time do Codene. O Hélio Camargo, obrigado, Zeca. Pô, a gente falando do Zeca, o Zeca foi na negociação e ele veio com aquela grande expectativa e agora, com a vida do Moisés, o Zeca foi para o Bahia, né? Obrigado o Zeca e o jogador do Grêmio também, o lateral que foi na... O lateral esquerdo do Grêmio? Que foi o Juninho Capixaba? Juninho Capixaba. Lá, talvez lá dê uma resposta positiva, né? Daqui um pouco, não que não tenha cobrança, mas de repente são times inferiores aí à dupla Grenal. Aí o Hélio, obrigado, Zeca, por sua passagem pelo Clube do Povo, que você tenha sorte no Bahia. Fiquei triste por sua passagem aqui. Não foi satisfatória, mas embora não vai deixar saudades, vai ficar um obrigado pelo respeito pelo Internacional. Eu acho que, claro, o respeito ao profissional sempre deve existir, isso não tenha dúvida, né? Às vezes a culpa não é do jogador de ter vindo, a culpa é de quem contrata, né? E já se sabe que no futebol, às vezes jogadores que não vêm com uma grande expectativa dão uma resposta muito boa. Às vezes jogadores que vêm com uma expectativa muito grande não dão. O Grêmio está aí, com o caso do André, o Tardelli, quer dizer, jogadores que... O Tardelli veio para ser a cereja do bolo ano passado, e até agora numa situação ainda de não dar aquela resposta positiva. O Valdemir Oliveira... Oliveira, hein, Valdemir? Coisa boa. Boa noite. Alguma novidade em contratações no Grêmio? Grande abraço. Não, o Grêmio, a gente falou, o Grêmio busca aí, é um planejamento do Grêmio, ainda 3 reforços. É um volante, um meia armador e um centroavante. É isso que o Grêmio projeta ainda. E o presidente Romildo está trabalhando nisso aí, né? O presidente que já disse que vai reorganizar todo o futebol disso aqui e depois anuncia o novo vice-futebol. O Gilberto Jardim também na audiência, mandando um abraço. O Hélio, embora que a classificação do Inter foi nos pênaltis na Copinha, valeu, pois esta Copinha revela jogadores no grupo principal. E ganhar esta Copinha não é para qualquer categoria de garotos. O foco entre Rio e São Paulo tem que ser um clube grande fora este eixo. O Palmeiras já caiu fora. O Palmeiras continuou sem Mundial e sem Copinha. O Zico lá em Canguçu nos assistindo. O Hélio Camargo mais uma vez, fala aqui. O Rodrigo Camargo, boa noite, Cadu. Um abraço para você e para o Djair Rosa, meu amigo, que não perde um programa. Então vai lá, um abraço para o Djair. E o Cabrito tá de sacanagem contigo, mandando um abraço. O grande Jair Cuba na audiência. Júlio Espinosa, nosso telespectador diário aqui. Grande abraço, Julinho. A Nara também aqui. E aí vai mais. Vamos lá. O Antônio já fizemos. Olha aqui que barato, que bacana. O Bruno Ferroni, acompanhando o programa de Joaquiruna, interior de São Paulo. Abraço aos companheiros. Bereba, grande Bereba na audiência. Ciro Vives também, a audiência é qualificadíssima, o Ciro Vives, hein? Esse é bom, O Edson, Inter, o maior do Brasil, de Lagoa Vermelha, nos assistindo, e aí vai. Isabel Cristina, Dalmas também, olha, Isabel, um abraço para Isabel Cristina. Grande Biba, lá em São Paulo, José Ataliba nos assistindo também. Tô aqui. Em Brasília, assistindo o teu programa, maravilha. Luiz Antônio, Gilberto Aloysio lá em Capão. E diz vamos dar o nome dele, né? Que é o José Ataliba. Para nós é o Biba Alvarez. Biba Alvarez. Te mandando um grande abraço. Grande abraço, Biba. Sim. Bom, ponto final. Saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Olha, eu vou para lá e para qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços, Avenida Ipiranga 81 e 13 e revenda Avenida Ceará 370. Deixei lá minha Sportage para revisão hoje. Samuel Nunes, um grande abraço, tá? Cuide bem da minha caminhonete, tá certo? Bom, agora se você vai para uma balada, não quer saber de blitz, cinema, teatro, futebol, não quer saber estacionamento, Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante,
É a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando aí Guilherme Macalossi com Cruzando as Conversas. Na sequência vem Joias na TV com Rossana Rocha. É que eu digo sempre, ó, não tem dia, não tem época. Você dá de presente, né? Uma joia para a esposa, para a filha, para a mãe, para a namorada, para a amiga. Então acompanhe Joias na TV com Rossana Rocha. Continue aqui com a programação, não nos abandone, com a programação da RDC TV. A todos vocês, grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.